Neville começa a reunião de hoje dizendo: o tema da palestra desta noite é o presente mais precioso. Reflita um pouco. Se aquele que criou o universo e tudo o que existe nele, desse esse universo de presente para você, incluindo tudo que há nele, com certeza você consideraria esse o maior presente do mundo. Mas se você pensar um pouco mais, você chegará à conclusão que ele já lhe deu algo muito maior do que isso. Ele se deu a você. Ele se doou a você. Deus realmente se tornou humano, para ser como você é. Ele fez isso, para que você possa ser como ele é. Um Deus. Se você fosse o dono do universo, e esse universo, por questões de existência, fosse lentamente degenerando, através de incontáveis trilhões de anos, se desfazendo e derretendo, você não poderia recriá-lo novamente, embora esse fosse um presente maravilhoso dado por Deus. Esse presente não poderia ser comparado, de forma alguma, ao presente de autodoação suprema e divina dado por Deus. Pois somente de posse deste presente você poderia recriá-lo. Pois Deus realmente se tornou como nós, para que possamos ser como Ele é. Então vem a pergunta: como podemos saber disso? A Escritura revela, e nos explica literalmente como isso acontece em nós. É-nos dito, nas Escrituras, que Deus é um Pai. E essa é a revelação final de Deus ao homem. Tudo começou como, entre aspas, Deus Todo-Poderoso. Ele disse: eu me dei a conhecer a Abraão, a Isaque e a Jacó, como sendo o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, que significa, eu sou, realmente não me dei a conhecer a eles. Como em Êxodo 6, 3. Agora, Deus está falando com o personagem chamado Moisés. Mas no final das contas, ele se revela como Deus Pai. Pois se ele se entregou a mim, e Deus é um Pai, então eu também devo ser um Pai. Mas não apenas um simples Pai, devo ser o Pai, o próprio Pai que Deus é. E se Deus é um Pai, deve haver um Filho para dar testemunho da sua paternidade. E as Escrituras revelam o nome desse Filho. E isso nos é dito no livro de Samuel, 7:12, que ele realmente levantará dele um filho, e ele será o pai desse filho. E o filho, saindo de Samuel, será o seu filho. Como nos é dito no capítulo 7 de 1 Samuel. Isso agora é confirmado no último capítulo do Novo Testamento. Ele diz: e eu, Jesus, o Senhor, enviei meu anjo para testificar a vocês para declarar: eu sou a raiz. E sendo o Pai, eu sou a raiz e a geração de Davi, que é a resplandecente estrela da manhã. Como em Apocalipse 22:16. Ele é pai de Davi e ao mesmo tempo filho de Davi. Portanto, como disse William Blake, em sua obra denominada Não Existe Religião Natural, Deus se torna como nós, para que sejamos como Ele é. E na versão padrão revisada, está escrito: Davi. Ele era o pai de Davi e também o filho de Davi. Então, dessa forma, o avô e o neto são a mesma pessoa. Davi é o símbolo da humanidade. Pois todo o vasto mundo do homem é simbolizado em um único ser e nome. E seu nome é Davi. Agora Jesus Cristo é o Deus Pai. Pois, como está escrito, aquele que me vê, disse que viu o Pai. Como em João 14, 9. Está escrito em João 14, 9, essa passagem. Porque você me diz: quero ver o Pai, se eu já estou há tanto tempo com você, e mesmo assim você não me conhece, Felipe? Pois agora quem me viu, viu também o Pai. Agora, aqui está o Deus Pai, o Criador de tudo, que realmente se deu a nós no sentido mais literal possível. E Ele é o Pai. E é Ele, nas Escrituras, que Davi chama de meu Pai, e o meu Senhor. Assim, no segundo Salmos, Davi disse: vou falar sobre o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Salmo 2, 7.
Aqui, Davi nos diz o que o Senhor disse a ele. Ou seja, tu és meu filho, e hoje eu te gerei. E então, uma pergunta é feita no livro de Lucas. O que vocês pensam sobre o Cristo, e de quem ele é filho? E eles lhe responderam: Tu és o filho de Davi. E então, ele questionou: Por que então, Davi, em espírito, o chamou de meu senhor? Pois se Davi o chama assim, de meu senhor, como ele pode ser filho de Davi? Mateus 22 e 42, 43. Ele é o pai de Davi. Mateus 22 e 44. E Lucas 20, 41, 44. Então agora, se Deus for bem-sucedido em seu propósito de se dar a mim, eu devo ser o pai de Davi. Mas como eu posso ser o pai de Davi se eu nasci neste século, no ano de 1905? Então você não pode tomar ou entender essa história como um conto secular. Pois se você tomar isso como história secular, o que ela não é, seria algo como dizer que eu sou o pai de alguém que nasceu há cerca de 3.000 anos antes do meu próprio nascimento. E isso se você considerar realmente essa coisa como uma história secular. Mas a Bíblia é pura teologia. A Bíblia é uma história sagrada. A Bíblia é a história da salvação. E ela não está registrando, nem registrou nenhum acontecimento de coisas na terra. A coisa toda acontece além do sonho mais selvagem do homem na terra. Eu falo isso por experiência própria. Agora, deixe-me compartilhar com vocês algumas de minhas experiências, pois esta é minha última noite. Estou lhe dando esta noite o que experimentei na pele. Eu não sabia de nada até que aconteceu. Eu nasci e fui criado na fé cristã. Nunca me desviei da palavra. E nada jamais conseguiu me afastar da fé cristã. Fui ensinado a ter fé, pela primeira vez, no colo de minha mãe. Então, onde eu nasci, o estudo da Bíblia era ensinado em nossa escola. E isso era obrigatório, mas eles nos ensinavam as Escrituras, como se elas fossem uma história secular, da mesma forma como minha mãe me ensinava, porque ela também foi ensinada a entender a Bíblia como sendo uma história secular. E eu acreditei, pois foi assim que ela me ensinou. E então, um dia, sem aviso, com um choque repentino, a história de Jesus se desdobrou dentro de mim, colocando-me no papel central do drama. Então eu soube que ele realmente se entregou a mim. Ele não se deu pela metade, nem se emprestou. Ele literalmente morreu por mim. Ele não está fingindo ser a minha pessoa. Ele literalmente morreu por mim. E tudo que é verdade sobre ele, isso se repete em nós individualmente, e porque ele é o pai da humanidade, e Davi é o símbolo, pois quando o indivíduo passa por todas as experiências da humanidade, sejam elas boas, mas ou indiferentes, ele foi provado nas fornalhas da aflição. E o Senhor Jesus Cristo, o Pai de tudo, o traz, e o desperta do sonho da vida. Então, todo o drama se desenrola dentro dele, e então Davi o chama de meu pai. Você, que me ouve, primeiro é despertado da sepultura na qual você está enterrado. Pois o próprio Deus entra na porta da morte, sempre com aqueles que por ela entram, e se deita na própria sepultura deles pelas visões da eternidade, até que eles acordem. E quando eles finalmente despertam, eles se veem vestidos com as vestimentas de carne, que a mulher havia tecido para eles, da mesma forma que essa, que minha mãe teceu para mim, que é o meu corpo físico. Mas meu Pai, que é Jesus Cristo, aquele que se entregou a mim, despertou de dentro de mim, como sendo meu próprio ser, exatamente do crânio do meu ser, que é o Gólgota. E então eu saí do meu crânio, e aqui ao meu redor, está a imagem da Escritura, simbolizada pela criança envolta em panos. E aqui, também estão presentes as testemunhas desse evento que está ocorrendo agora. São 3 homens, que são os meus irmãos neste mundo, são os meus irmãos mais velhos. E, aqui, neste lugar, eles ouviram exatamente o que eu ouvi, esta tempestade de vento fantástica e sobrenatural. E eles estavam tão perturbados quanto eu.
Então, um dos meus irmãos, o Lawrence, foi investigar a natureza do distúrbio, e exclamou: "Olhem! É o bebê de Neville." E meus outros dois irmãos, Cecil e Victor, perguntaram incrédulos: "Mas como Neville, sendo homem, pode ter um filho?" Mas meu irmão Lawrence não discutiu. Ele simplesmente levantou do chão a evidência do que havia dito, uma criança envolta em panos. Indo até onde eu estava, ele o colocou na cama. Peguei aquele bebê e olhei em seu rosto e disse: "Como você está, meu querido?" E quando ele abriu o sorriso mais celestial que eu já havia visto, toda a cena se dissolveu. Então, 139 dias depois, uma vibração semelhante à que ocorreu em mim começou a ocorrer novamente, mas agora, mais centrada, não na base do meu crânio, como na primeira vez, mas agora no topo do meu crânio. E quando ela atingiu seu ápice de intensidade, parecia que minha cabeça havia explodido. E finalmente, quando a coisa toda se recompôs, eu me encontrei sentado e olhando para um facho de luz, quando contemplei, em minha frente, o Davi da Bíblia. Ele estava encostado na lateral de uma porta aberta, olhando para as ovelhas a pastarem nos campos. E ele, Davi, era exatamente como foi descrito no livro de Samuel, no capítulo 16, que diz: "Jovem formoso e loiro, com lindos olhos." Ele era um rapaz loiro de olhos azuis. Você não conseguiria descrever a beleza de Davi. Ninguém poderia pintá-lo. Ninguém poderia fazer uma escultura e modelar a beleza daquele rapaz, um rapaz no início da sua adolescência. E aqui estou eu, olhando para o semblante de Davi. E de repente Davi me chama de pai. E eu sei que sou seu pai, e ele sabe que é meu filho. E aqui, toda a imagem da Escritura me cerca. A própria cabeça que é mencionada nas Escrituras como sendo a cabeça do gigante que ele, Davi, derrubou, estava significando que quando o homem terminou e desempenhou todos os papéis, ele venceu o inimigo dentro de si. Pois ele descobriu que o único inimigo que ele já teve eram seus próprios pensamentos constantes e entretidos que ele abrigou dentro de si. E o que ele entreteve dentro de si mesmo, se objetivou, virou uma verdade entre os homens, e esses homens desempenharam o papel do inimigo, e então o feriram. Ele era o inimigo de si mesmo. Quando o homem derruba o inimigo que está dentro de si, ele derruba o inimigo de Israel, que é a própria cabeça que é mencionada nas Escrituras como sendo a cabeça do gigante, que Davi derrubou, significando que quando o homem desempenhou todos os papéis, ele venceu o inimigo dentro de si, pois descobriu que o único inimigo que ele já teve eram seus próprios pensamentos que ele entretinha e abrigava dentro de si, e o que ele entretinha dentro de si, objetivava-se entre os homens, e os homens desempenhavam o papel do inimigo, e então o feriam. E aqui, meus amigos, termina mais esse áudio. Muito obrigado por chegar até aqui. Logo a próxima parte estará disponível. Abraço. Gratidão.